Olá, como estão hoje? Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E lembrando que esse programa é a versão comentada da revista Bem Mais. E como nós não conseguimos comentar a revista inteira, eu quero convidá-los a acessar o nosso portal, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra, lá no formato online, vai conseguir verificar qual o ponto de distribuição mais próximo no ícone distribuição, ou ainda, se preferir, pessoal, pode entrar em contato através do e-mail faleconosco@revistabemmais.com.br ou pelo telefone 35 34 93 10 e solicite sua assinatura. Pessoal, o tema de hoje, ele está abordado na seção Bem-Estar, da edição desse mês. Quem vai falar sobre ele é a Fernanda da Silva Cavareto. Ela é terapeuta, numeróloga, reikiana master, taróloga, consultora de Feng Shui, trabalha com meditação de mandalas, cromoterapia, regressão desde 2002 e começou os seus estudos no ano de 2000 no SENAC com o curso de massagem terapêutica, Doin e reflexologia. E hoje ela nos falará sobre meditação. Como esta prática pode colaborar para melhorar a sua qualidade de vida, a minha, a nossa, né? O nosso bem-estar. Então, depois de toda essa apresentação, Fernanda, seja muito bem-vinda, tá certo? Obrigada. E tomara que a gente consiga entender o que é a meditação, os benefícios que ela pode nos trazer. Então, eu vou abusar um pouquinho de você. Pode? Pode? Começar. Então, eu havia dito para você num determinado momento da nossa conversa que eu tenho uma mente inquieta, né? Correto. Eu penso muito, enfim. E às vezes eu tenho a sensação que eu confundo o fato de conseguir ficar quietinha, até mesmo em silêncio por, sei lá, 1, 2 minutos, aquilo cai para mim como que se fosse uma meditação. Correto. Mas eu tenho a sensação que este meu conceito sobre meditação está errado. Então, eu vou te perguntar, esclareça para nós o que é a meditação. Na verdade, a meditação, ela é sim esse estado de silenciar realmente, né? Porque o significado da palavra meditar, ela significa meio, você estar no meio, você estar no centro, quer dizer, você estar centrada em você. Então, sim, o fato, sim, de você parar 2 minutos e depois você achar que, para mim, acho que eu consegui meditar, realmente consegue, sim, mesmo com 2 minutos diário, qualquer pessoa. Antes de eu ir para uma outra pergunta, agora me ocorreu o seguinte: quando a gente está meditando, existe alguma linha de pensamento correto para a gente ter? O que a nossa mente faz no instante em que a gente está meditando? No que eu tenho que pensar? Como é que funciona isso? Certo, na verdade não existe uma regra, não, né? Nas escolas se ensinam que você pode meditar de maneira tentar ficar com a mente desocupada, né? Fechar os olhos e tentar não pensar em nada, mas muitas vezes tem pessoas que não conseguem, né? Então, tem escola que ensina que você deve meditar mentalizando algo, né? Ou simplesmente usar outra técnica que é a de visualização, com os olhos fechados ou com os olhos abertos. Então, existem várias linhas de meditação, muitas mesmo. E não tem o que é certo e o que está errado, todas são Porque, corretas. na verdade, é um processo meio que individual, né? Cada caso é um caso, cada um consegue meditar. Isso. Um exemplo, você pode meditar sozinha, você pode meditar em grupo? Claro que pode. O fato de você conseguir meditar sozinha
é porque, no caso, naquele momento você precisa, ou você já se habituou, né, a utilizar essa prática diariamente. Agora, quando você vai meditar em grupo, aí, assim, um exemplo, as pessoas se fortalecem naquele momento em relação a um tipo de objetivo que elas querem alcançar naquele momento. Ok. Então, um exemplo, você pode meditar pela paz mundial, você pode meditar simplesmente pelo fato de que você quer ser bem-sucedido no trabalho, naquele momento aquela reunião é importante, então todos podem. Não existe restrição, na verdade, a meditação não restringe idade, sexo, nada. Todo mundo pode praticar, não tem idade. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Perfeito. E essa história de meditação começou aonde? Desde quando eu tinha uns 19 anos, quando eu comecei a ouvir mais sobre a parte de terapia, que na época era chamada de terapia alternativa, né? Hoje é terapia complementar. Tá. Né? Então, assim, desde quando eu tinha uns 19 anos, eu ouvia muito falar sobre o assunto e tal. E eu decidi que eu ia começar a estudar o assunto, tentar entender. Então, assim, eu comecei a aplicar um pouco de tudo que eu estudei na minha vida, né? Então, assim, a meditação, eu comecei, acho que em 2006, mais ou menos, a aplicar ela na minha vida. Que benefício, assim, de imediato você sentiu? Muitos, né? Em primeiro lugar, ele traz muito aquela paz realmente que muitas pessoas às vezes, porque a meditação não tem nada a ver com religião, né? Ela é totalmente desconectada com a religião. Ela é conectada com Deus, com um ser maior, com o eu superior, na verdade, mas não com religião. Então, assim, a busca de muitas pessoas, assim como era a minha, era se sentir em paz, mas sem eu ter que ir a uma igreja ou buscar uma religião, né? Eu queria estar bem comigo mesma, mas ter certeza que eu estava ali em sintonia, né? Com essa energia divina, né? Com os anjos, com Deus. Não importa a maneira como você, né? Coloca a divindade. Né? Na verdade, aí essa paz interior que me encantou e eu fui buscando cada vez mais. Foi se aprimorando. Exatamente. Perfeito. Bom, Fernanda, com isso, tranquilamente chegamos no final do nosso primeiro bloco. Então, pessoal, não saiam daí que a gente vai dar continuidade no retorno. Até mais. Olá, pessoal, estamos de volta. O tema hoje é meditação e eu estou batendo um papo aqui muito gostoso com a Fernanda, que no bloco anterior finalizou dizendo que a meditação não tem contraindicação, né? Na verdade, quando uma criança ela já tem 2 anos de idade, ela já pode aprender a praticar. Se ela estiver vendo os pais praticando, ela aprende com muita facilidade e ela vai entrar nesse universo com muita facilidade. Tá, e para eu começar a praticar a meditação, eu preciso necessariamente buscar algum lugar para isso ou eu posso praticar sozinha? O ideal é que se vá até um profissional mesmo, para você pelo menos fazer uma aula ou fazer um curso, para que você possa entender, na verdade, o fundamento da técnica, como poder utilizar, onde... É claro que tem pessoas que elas se sentem bem em qualquer lugar, então não importa onde elas estão, elas conseguem meditar. Eu consigo meditar até se eu estiver numa fila no banco. Um exemplo. Até porque demora tanto que se consegue realmente, né? Isso, a gente consegue sim colocar os pensamentos em ordem, você consegue não pensar naquele momento que está ali, que pode ser estressante, né? E transformar esse momento, né? E a mesma coisa no trânsito. Então, na verdade, não tem um local correto. É claro que para você começar, para você conseguir se sintonizar,
né? Muitas vezes é legal sim ter um local mais quieto, né? Mas aí varia de pessoa para pessoa. Ok. E me fala uma coisa, existem tipos diferentes de meditação? Sim. Você pode falar um pouquinho sobre Existem eles? tipos diferentes de meditação. Existem meditações que você vai utilizar apenas a técnica do silêncio, outras você vai utilizar música, outras você vai utilizar mantras, outras você pode utilizar cores ou mesmo as mandalas, como são essas que eu utilizo, né? Então existem várias. Aí, diante dessas várias opções, Fernanda, tem um tipo que é melhor, pior, mais adequada para isso, para aquilo, ou é do seu estado de espírito, a partir do momento que você conhece a técnica e conhece os vários tipos, você mesmo determina, Isso. hoje eu quero meditar Exatamente. assim. Fica livre para você utilizar todas as técnicas, ou as técnicas aquelas que você conseguir se adequar, na verdade. Entendi. Então fica totalmente livre. Interessante. A escolha. É preciso algum, sei lá, material específico? Um tapetinho? Na verdade, sim, se você optar por meditar no chão, né, de preferência um tapete, uma almofada para apoiar as costas, né? Porque no começo muitas pessoas não conseguem ficar sentadas com a coluna, né, reta. Então, Mas é legal. Em pé não existe. Não, em pé não, porque não importa onde você está. Né? Um exemplo, como eu falei, o trânsito do dia a dia deixa qualquer um estressado, né? Sim. Até o Buda perderia a paciência. Por falar em Buda, e abrindo um parênteses, é curioso porque assim, Buda é relacionado à Índia, aquela coisa toda. Mas me parece que a meditação surgiu na Grécia? Isso, os primeiros indícios da meditação, elas vieram da Grécia, mas a Índia, né, trouxe mais esse conhecimento para o Brasil e para alguns outros países, né, ao longo dos anos. Então está aqui para a gente, muito acessível, inclusive para nos ajudar, como eu estava falando em relação ao nosso trânsito, que diariamente deixa as pessoas nervosas, né? E acontecem muito acidentes e coisas horríveis que a gente fica sabendo o dia a dia, né? Então seria ótimo se cada pessoa aprendesse a conseguir entrar nessa sintonia de estar dentro de si naquele momento, esquecer o que está fora, para que ela pudesse ter um pouquinho mais de paz ali no trânsito, assim como em qualquer lugar. Porque o correto seria isso. Cada um conseguir se concentrar no próprio momento, no seu momento, né? E a meditação traz isso. Entendi. Bom, diante disso fica bem claro que realmente não existe restrição, né? Não. Muito bem. Você falou que criança pode, fico imaginando uma criança hiperativa. Ela conseguiria fazer meditação? Nossa, seria ótimo. Uma criança hiperativa, eu tenho 2 dicas aí para os pais, na verdade, né? Uma iniciação de Reiki e que os pais fizessem meditação. São 2 coisas que mudam. Os pais e não a criança. Não, que os a pais criança toma o Reiki. E porque assim, um exemplo, o Reiki poderia ser um tratamento de Reiki ou a iniciação de Reiki, né, para uma criança, para fazer com que esses chakras que já estão abertos, que a gente utiliza aí, tanto na meditação quanto no Reiki, para reequilibrar o nosso físico, o psíquico, o emocional e o mental, né? Para que a criança se tornasse uma criança mais calma, né? Menos hiperativa, com certeza. Eu tenho experiência em relação, porque eu tenho meu filho, quando tinha aí os seus 7, 8 anos, que foi quando eu entrei e comecei com a área terapêutica, a primeira coisa que a gente fez foi fazer a iniciação nele, porque ele era totalmente hiperativo. Aí acalmou o rapaz. E além da hiperatividade, existe aí algum outro
ponto que você veja um benefício bastante acentuado da meditação? Questão de saúde? Não sei, o que vem na sua cabeça? Isso, em questão de saúde, tudo, porque ela cuida da sua saúde emocional, ela traz benefícios físicos, sim, porque ela diminui a pressão arterial, ela melhora os níveis de estresse, auxilia na diabetes, né? Também, nossa, é tanta coisa que... Bom, assim, enfim, em relação a benefícios, né, falando de doenças, são inúmeras as melhoras, né, com a prática da meditação. Entendi. Né? Então, ajuda a deixar a pessoa mais centrada. Sabe aquele aluno disperso na sala de aula? Sim, só vou pedir para você meditar só um pouquinho enquanto a gente chama o nosso intervalo. Pessoal, não saia daí. Olá, pessoal. Estamos de volta. Meu bate-papo hoje é com a Fernanda. Nós estamos falando sobre meditação. E no bloco anterior, a gente estava falando sobre benefícios da meditação para a nossa saúde, né? E aí você citou alguns casos, né? Dentre eles diabetes, que é uma coisa que preocupa muito. Então eu aproveito para te perguntar o seguinte, esses benefícios certamente são comprovados cientificamente. Correto. Não é? Além da melhora física, tem alguma melhora comportamental? Que você falou de criança hiperativa, agora de diabetes, aproveitamento escolar, interfere? O que você... Sim, hoje em dia a gente tem aí muitos jovens que trabalham e estudam, né? E muitos deles às vezes não conseguem ou terminar a faculdade porque acabam muito cansados, né? Esgotados, na verdade, fisicamente, emocionalmente, com a pressão, né? E a meditação, ela auxilia muito, ela ajuda muito. Quando a pessoa precisa daquela concentração, naquela prova que ela vai fazer, né? No exame que vai prestar. Então, é muito interessante, porque ajuda mesmo, faz com que a pessoa consiga ficar tranquila naquele momento e que ela resgate, sim, todo aquele conhecimento que ela já tem para poder colocar no papel. Entendi. Bom, aí voltando, né, naquele momento que eu falei da mente inquieta, às vezes tem pessoas também que têm dificuldade de ficar quieto, né? Cacoete, balança o pé e torce o nariz, enfim. Isso tudo não faz parte de uma meditação, né? Não faz. Então, pessoas que têm essas manias, né? Tem algum segredo para elas conseguirem praticar Tem sim, né? Realmente começar com práticas curtas, né? De 5 minutos diário, durante uma semana, depois de 10 minutos diário, na semana seguinte, e assim por diante, até dentro de um mês ela conseguir ali 20 minutos diário, 30 minutos diário, já vai mudar muito a vida da pessoa. Né? Agora, depois desse primeiro mês praticando, é claro que ela não vai precisar mais praticar todos os dias. Porque assim, os intervalos podem ser até de uma semana, a não ser que ela tenha muito isso, né? Ela esteja passando por um momento muito complicado, né? Emocionalmente falando, e que deixe ela desestruturada e que ela precise, naquele momento, praticar e recuperar aquelas energias. Entendi. E em um dos blocos você falou da meditação sozinha e em grupo. Tem diferença entre uma e outra ou não, a diferença é o objetivo? A diferença é o objetivo, tá. Né? Porque você sozinho você vai fazer uma busca. Você em grupo pode ser que não seja o mesmo objetivo seu particular, e sim... Mas eu meditar em grupo me obriga a ter que meditar
o que o grupo quer, eu não posso, mesmo estando em grupo, meditar só para mim? Ah, pode também, Mas eu tenho que claro. avisar, olha, eu estou meditando? Não precisa, de forma alguma. Então é uma coisa assim bem democrática. Exatamente, é bem livre. Por isso que a gente costuma dizer que a meditação liberta. Realmente ela é livre, faz sentido. Livre de padrões, livre você já falou que é livre de religião. Isso. Enfim, bem bacana. Agora, Fernanda, a meditação é uma terapia muito importante nos dias de hoje, né? E tem inúmeros adeptos aí. Explique-nos por que muitas vezes é considerado um tratamento complementar e não lhe é dada devida importância. Simplesmente pelo fato do preconceito, simplesmente pelo fato do misticismo que se colocam, né, dentro de várias terapias. Entendi. Né? É que quando se fala em meditação, eu imagino que para o leigo, ele entenda que ele terá que ser um budista para conseguir fazer a meditação. É um equívoco, muitos não pensam, é? Então, lembrando aí que meditação é uma coisa e budismo é outra. É outra, que até tem a meditação, mas... Isso, eles utilizam sim a técnica, mas meditação vem separadamente de religião, de filosofia de vida. Entendi. Sim, totalmente. Tem um ditado que diz, mente quieta, corpo são? Correto. É isso mesmo? Correto. Tem uma música também parecida com isso, enfim. A gente está no finalzinho do nosso bate-papo, Fernanda. É uma pena. Quando começa a ficar bom, alguém me avisa, né? 1 minuto, 2, enfim. Me fala uma coisa, não para mim, mas para os telespectadores. Você tem alguma dica ou dicas para passar para eles com relação à meditação? Sim. Como eu já tinha dito anteriormente, né? Busque um profissional, né? Para sua primeira aula ou para fazer pelo menos um curso para você aprender a meditar. Depois você está livre, vai meditar em casa, vai meditar no parque, na praia. Gente, é muito bom. É delicioso meditar. Recomendo. As pessoas deveriam muito. Bom, eu acho que assim, pena que o nosso programa é curto, mas vai se preparando psicologicamente, vá meditando, né? E vá... Porque você virá mais vezes, não sei se para falar sobre meditação novamente, a menos que a gente queira se aprofundar, mas é que você tem tantos outros atributos. Então, você falou de Feng Shui, coisa e tal. Há um tempo atrás eu fiz uma matéria sobre decoração da casa com o Feng Shui. Isso, legal. Então, eu não sei, eu tenho a impressão que seu Feng Shui já é uma outra coisa, não tem nada a ver com a decoração da casa. Tem, né? também. Tem também? Tem também, porque assim como outras terapias têm aí várias linhas, o Feng Shui também tem. Então, assim, o Feng Shui você pode adequá-lo para você poder trabalhar a técnica com o seu arquiteto, com o seu decorador. A sua especialidade, qual é? A minha especialidade... Quando se fala em Feng Shui. Quando se fala em Feng Shui. Então, a minha especialidade é a unificação de várias técnicas, na verdade. Tá. Então, pessoal, nos aguarde. Fernanda voltará novamente falando sobre alguma coisa aí, tá? Até a semana que vem. Muito obrigada pela audiência, pela paciência, como alguns dizem. E nos vemos na próxima semana. Até lá.